Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Já! Tô muito feliz de estar aqui com vocês e com a Vitória, Oi. meu amor! Hoje nós vamos estar lendo o Salmo de número 30 com vocês, com a participação especial dela. Espero que ela volte mais vezes. Então, para ela voltar mais vezes, você tem que se inscrever nesse canal, você tem que deixar comentários aqui, comente o seu próprio vídeo, que vai ser muito importante. Hoje nós estamos lendo o Salmo de número 30 e a Vitória estava falando sobre como os salmos eles vão se conectando, né? Eles têm se conectados, eles estão cada vez mais conectados um no outro e parece que é uma continuidade, né? Então, para você entender o Salmo 30, você tem que ouvir o Salmo de número 1 e vir ouvindo todos os outros salmos até chegar aqui. Boa sorte. O Salmo de número 30, ele é maravilhoso porque tem muitos versículos chaves clássicos que a gente está sempre lendo e falando na igreja, né? Então, é um salmo que, para mim, traz muitas lembranças e a esperança da palavra de Deus se renovar, né? Então a gente está tendo a oportunidade aqui de ver a palavra do Senhor se renovando de novo, né? A gente sempre fala isso, né? Que a palavra de Deus ela se renova a cada dia, né? É viva, né? É viva, é eficaz, é tremenda. Então, ver ela acontecendo é um presente de Deus, né? Então, vamos ler? Vamos. Pra você ler minha Bíblia Nova. Vou mostrar minha Bíblia Nova. Livramento da morte. Ó Senhor, eu te exaltarei, porque tu me levantaste e não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Ó Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me curaste. Senhor, tu me tiraste da sepultura, preservaste a minha vida para que eu não descesse à cova. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai seu santo nome, porque sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem de manhã. Eu, porém, dizia na minha prosperidade: jamais sereis abalado. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste com que minha montanha permanecesse firme. Apenas escondesse o rosto e fiquei perturbado. Senhor, a ti clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito haverá no derramar do meu sangue? E se eu descer à cova, acaso o pó te louvará? Ou proclamará a tua verdade? Senhor, ouve e tem compaixão de mim. Ó Senhor, sê meu auxílio. Converteste meu pranto em dança, tiraste meu pano de saco e me vestiste de alegria, para que eu te cante louvores e não me cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Continua. Aqui tem o versículo 5, ele é muito famoso, né? No nosso meio cristão, principalmente, mas até pessoas que não estão tão envolvidas nesse meio, elas costumam dizer isso, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E muitas vezes a gente não percebe o poder que tem essa frase, né? E aí, quando a gente lê o salmo todo, que a gente consegue entender melhor o que ele está dizendo aqui e perceber a profundidade dessas palavras. Não é só uma frase vã assim, né? Ah, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes a gente repete tantas vezes isso que acaba perdendo um pouco do valor, eu acho, né? Sim. Perdendo um pouco do quão forte essas palavras são. Então, o Senhor, ele permite a noite, mas ele governa amanhã, né? Então, o Senhor deixa que as lutas, que as frustrações, que os momentos de tristeza venham, mas de manhã, ou seja, logo, não dura para sempre, logo o Senhor já governa esses momentos difíceis e ele traz a alegria, né? Então, quantas vezes que a gente não se permite viver um sofrimento por muito tempo? Viver no passado, em memórias, em coisas que aconteceram por muito tempo. E a gente não deixa o Senhor governar a nossa manhã. A gente não deixa o Senhor assumir o controle para realmente transformar a nossa história.
A gente quer ficar vivendo na noite para sempre, né? A gente quer aproveitar aquele sofrimento, aquele choro, aquela dor. E é claro que sim, tem momentos que são mais difíceis, tem momentos que a gente vai sofrer um pouco mais, porque são situações mais complicadas, mas existe no Senhor essa escolha de deixar Ele governar amanhã, né? De deixar Ele transformar realmente o choro em alegria. E aí isso já me faz lembrar também do final, onde ele fala: converteste o meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores e não me cale. Então, aqui já é um testemunho, né? De onde o Senhor nos tirou. O Senhor nos tirou desse momento de tristeza, nos tirou da vergonha, tirou o pano de saco, tirou o nosso pranto, tirou a nossa vergonha, nos livrou dos nossos inimigos e Ele transformou tudo em dança, em alegria, em felicidade, em júbilo. O favor do Senhor se manifestando na nossa vida, né? O favor do Senhor nos gera vida, assim como fala aqui também. Então, a graça do Senhor, o favor imerecido, quando ele vem sobre a nossa vida, começa a transformar tudo, né? Então, às vezes a gente se esquece disso, a gente fica confuso, fica distraído nesses momentos de baixa e o Senhor transforma tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é triste, Ele transforma em vida. Ele traz graça, favor, converte tudo em uma dança. Ele traz júbilo, alegria. E a gente precisa se atentar mais a isso. Eu acho que quanto mais os nossos olhos estiverem fixos nessas verdades, a gente vai ficar menos ansioso, menos depressivo, menos triste, menos preso ao passado, menos preso a situações que a gente já viveu em algum momento na nossa vida. Então, são palavras que trazem muito alívio, assim, para minha alma. Pode continuar. Não tenho mais o que falar. Depois disso tudo. Então, já se preparou pra gente gravar o 31. E até o 150. Eu acho isso fascinante. Enquanto você falava, fica muito claro. Algumas coisas, né? A primeira é a valorização da vida, né? E a valorização da vida mesmo, tá contente e feliz e fazer as coisas porque estar vivo, né? Cara, eu preciso fazer isso, se sentir vivo, sabe? Eu lembro que eu estava assistindo alguma aula de algum professor, que eu não vou lembrar agora, mas ele dizia que nós precisávamos ter um motivo para estar vivo. Então, o que te motiva a viver? E é claro que a gente escuta isso em muitos lugares, principalmente na rede social, né? Mas quantas vezes a gente para realmente para pensar, cara, eu estou vivo para isso. Esse é o motivo de eu estar vivo. Porque quando você tem um motivo para viver, você não se permite ficar muito tempo em certos lugares. Porque você tem certas coisas para viver. E ninguém quer viver uma vida triste. Normalmente você quer viver uma vida bem vivida, né? Uma vida planejada, uma vida bem estruturada. Então, Davi, nesse salmo e dentro de tudo que você falou, ele faz a gente pensar nisso, né? Na valorização da vida. E valorizar a vida, por mais diferente que pareça, Davi aponta que você dá valor à sua vida quando você entrega a sua vida para alguém. Eu valorizo tanto a minha vida que eu vou entregar ela para o Senhor. E quando você entrega ela para o Senhor, você está anunciando a sua dependência ao Senhor, né? E ele fala algo maravilhoso aqui, né? Ele fala no versículo 6: eu, porém, dizia em minha prosperidade, jamais serei abalado. Então, quantas vezes a gente, em nossa prosperidade, e isso seja prosperidade intelectual, prosperidade financeira, a gente se apega a essas coisas que nós construímos e saímos desse lugar de dependência. Porque ele dizia na prosperidade dele, ele não dizia no Senhor. Então, quantas vezes, Senhor,
eu já disse, sabe? Não serei abalado. Autossuficiência. Exatamente. Então, quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, a gente está pegando o bem mais precioso que a gente tem, que não tem nada mais valioso que a vida, e entregando para o Senhor. E quando a gente se apega à prosperidade, a essas coisas, é como se você, não, Senhor, até aqui, sabe? Aquele amor ou aquelas relações que tem um limite, olha, Senhor, até aqui eu acredito no Senhor, olha, até aqui é o suficiente, ó, daqui para lá não vou mais. Enquanto a gente estava nadando, eu estava pensando em Ezequiel, né? Tipo, não tem mais como me controlar. Assim. Então, Davi, ele é muito fiel. Ele é muito verdadeiro. E às vezes a gente não consegue ser verdadeiro assim, sabe? A gente às vezes mascara as coisas e diz, não, eu dependo do Senhor. Não, eu tô firme no Senhor. E muitas das vezes a gente sabe que não tá. E Davi, ele é verdadeiro e fala, Senhor, quantas vezes na minha prosperidade eu me firmei naquilo que o Senhor me deu, não no Senhor. Porque o Senhor me fez prosperar, mas eu me apeguei nisso. E isso, e a gente não vai muito por esse caminho, é uma evidência, é uma coisa muito clara a respeito da idolatria. Quando você confia a sua vida em algo que não é o Senhor. Então você idolatra algo quando você confia a sua vida, a sua salvação naquilo. Então a firmeza de Davi estava na prosperidade. E depois ele segue, tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste com que a minha montanha permanecesse. Aí ele reconhece. Ele reconhece que ele só é próspero porque o Senhor fez permanecer a prosperidade. Eu continuo próspero porque é o Senhor que tem sustentado. Isso é lindo. Essa capacidade de voltar atrás, de reconhecer, sabe? Depois de ter tantas coisas, depois de ter vivido tantas coisas, você ser sincero. Porque esse salmo, apesar de ser um cântico, um cântico coletivo, ele é uma oração íntima de Davi. Ele não escreveu isso daqui para a igreja cantar. Ele escreveu isso aqui para ele. Então ele não tá preocupado com o que as pessoas vão falar depois, porque ele não tinha intenção de que isso chegasse aqui até nós, sabe? E ele segue falando algo que é muito bonito. Apenas escondestes o seu rosto e fiquei perturbado. Por um momento, Por um né? momento, uma fração de segundos. Eu dependo tanto do Senhor, tanto, que se o Senhor esconder o rosto de mim, a gente tá com a Anne aqui, né? E a gente vê que várias vezes ela quer que o pai seca, ela quer que a mãe seca, ela quer que o avô seca. Mas ela não consegue conceber ela tá sozinha. E a gente não consegue conceber também a ideia de deixar ela sozinha. Então ela tá na piscina com 3 pessoas vigiando ela. Sabe? Agora, imagina a gente com esse coração diante do Senhor. Sabe quando as crianças, o pai vai trabalhar e tem que se esconder para a criança não ver ele trabalhando? Sabe? E eu fico pensando na nossa relação com o Senhor dessa maneira. E Davi fazia muito isso. E a gente lê que Davi é o homem segundo o coração de Deus, é o homem que o Senhor amou muito, sabe? Por causa dessas coisas. Ele não se... E não era uma relação de ter revelação, de ter falar em línguas. Não, era uma relação muito íntima. Não sai daqui. Não, se eu sair daqui... vai, eu vou também, sabe? Para onde você for, eu irei. Pode falar. E aí, quando ele reconhece isso, né, de que o Senhor sustentou ele, que o Senhor fez ele permanecer, ele entra em um lugar totalmente diferente nos Salmos, né? Sim. Que é quando ele fala que proveito haverá no derramar do meu sangue. E se eu descer a cova, acaso o pó te louvará? Ou proclamará a tua verdade? Ou seja, é um lugar onde ele reconhece tanto o Senhor que ele quer louvar ao Senhor em vida. Ele quer, vida. Né? Isso. Ele não quer mais. Profeta, eu ia falar isso. Continua. Ele não quer mais olhar para outras circunstâncias, Sim. né? O foco dele, depois que ele reconhece tudo que o Senhor fez na vida dele, tudo que o Senhor fez nele, então ele quer louvar ao Senhor em vida, ele quer uma vida duradoura, uma vida... É o vento. Uma vida que
honra o Senhor, né? Porque como é lindo a gente ver as obras do Senhor. E quando a gente nota elas, a gente começa a pensar mais. Como eu quero louvar o Senhor por isso. Como eu quero que todos consigam perceber o Senhor através da minha vida. Como é lindo o que Ele tem feito, né? Então, Sim, exatamente. Ele valoriza isso a vida, né? Então, cara, se existe uma vida para ser vivida, que essa vida seja uma vida que adore o Senhor, que esteja com o Senhor. Então, talvez você não tenha. No outro vídeo, né, eu falei sobre. Em algum outro vídeo, eu falei sobre você ter um foco de vida, né? Um foco na sua vida, ser uma pessoa de uma coisa só. Se você quer fazer uma faculdade, estude aquilo. Se você quer aprender alguma coisa, foque naquilo. E eu sei que durante a nossa vida, em vários momentos, a gente não sabe o que fazer, como a gente quer ou como as coisas vão acontecer. Mas uma coisa que você precisa ter no seu coração, na sua mente, é, cara, o meu foco, o meu propósito, o que me motiva. Sabe aquilo que o professor falou? Qual é o meu motivo? O que me motiva a levantar de manhã? É adorar o Senhor. Adorar o Senhor em vida. Sabe? A minha vida adora o Senhor e é um testemunho, né? A gente já falou sobre isso em algum momento, não sei se foi em vídeo ou se foi aqui, sobre, de fato, testemunhar as maravilhas do Senhor. Sabe? Dizer, olha, aconteceu isso, ele fez isso, olha o Deus que eu sirvo, ele fez isso, isso e isso. Olha da onde ele me tirou. Olha da onde ele me tirou, veja isso, sabe? Não é motivo de vergonha nem voltar ao passado, é testemunho. São coisas diferentes. Sabe? Quando a ovelha perdida, tá no outro quarto, né? Quando a ovelha perdida chega, sabe? Olha da onde o pastor me tirou. E as ovelhas que ficaram, olha onde o pastor foi. Então, se o pastor foi até lá buscar ela, eu não preciso me preocupar mais. Porque se eu me perder, ele também vai fazer isso por mim. Às vezes a gente acha que, ou o mundo que a gente vive, né, acha que o testemunho está isolado só pra gente, né? Mas o testemunho mostra pro outro até onde o Senhor vai. Tudo que o Senhor faz. Nossa, o Senhor curou ela do câncer e eu sirvo mesmo o Senhor, eu também posso ser curada. Minha mãe pode ser curada. Esse é o poder do testemunho. Eu até anotei uma frase aqui que fala que o livramento gera louvor público. Sim. Então, tá muito ligado uma coisa com a outra, né? O livramento, os testemunhos, as curas, as transformações, elas geram o louvor público. Sim. É até como se fosse uma fofoca gospel. De fato. Você foi curado, você foi transformado. Todo mundo quer saber, né? O que aconteceu, o que Deus fez, como foi. Isso é muito lindo, muito poderoso. Deus é maravilhoso demais. Maravilhoso. Gostou? Amém. Quer falar mais alguma coisa? Não. Falar no próximo? No próximo, né? No próximo vídeo. Voltamos no próximo vídeo. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E esperamos realmente que ela volte outras vezes. Amém. Amém.